Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML. E nessa aula vamos trabalhar com formulários. Vamos aprender a lidar com os elementos aí de formulário, né? A caixa de texto, os botões, caixa de listagem, área de comentário, que são os text area, e por aí vai. Beleza? Lembrando que o HTML ele não consegue tratar os dados desse formulário. Então, por exemplo, se eu precisar gravar esse conteúdo em um banco de dados, nós vamos precisar de uma página PHP. Então, eu tenho o HTML que vai fazer o envio desses dados a uma página PHP, isso o HTML consegue fazer, tá? E a página PHP vai ter o código responsável por enviar esses dados para um e-mail ou para gravar em um banco de dados e por aí vai. Então, o que o HTML faz é simplesmente construir a parte de interação com o usuário, né, do banco de dados, as caixas de texto, caixas de listagem, botões de rádio, enfim, o formulário é a parte onde o usuário vai digitar, vai entrar com as informações. Beleza? Já estou com o arquivo aberto aqui, nossa aula 27, formulários, já salvei o arquivo inclusive, tá? Vamos começar aqui então. Primeira coisa que nós precisamos é abrir a tag form. A tag form ela necessita de alguns parâmetros, que são os parâmetros name, que é onde eu vou definir o nome desse formulário. Eu vou chamar aqui de CAD, né, como se fosse formulário de cadastro. Eu preciso ainda de alguns parâmetros. O parâmetro action, por exemplo, é o parâmetro que eu defino quem vai receber os dados desse formulário. Quando eu clicar no botão para enviar os dados, quem vai receber esses dados? Então seria aqui, por exemplo, o arquivo PHP, tá? Então eu poderia ter um arquivo aqui chamado de grava.php. Então nesse caso o HTML vai enviar os dados do formulário para esse arquivo grava.php. Só que nós não temos esse arquivo, tá? Então, o action aqui, por enquanto, vai ficar vazio. Ainda tenho o método. O método, eu defino o método de passagem dos valores para a página que estiver definida em action. Então, veja bem, eu tenho dois métodos, que são os métodos post e o método get. O método get é uma passagem explícita onde ele manda os valores através da própria URL. Então, quando eu clicar no botão para enviar, ele vai enviar os dados para esse arquivo aqui através da URL, através da barra de endereço. Então, eu consigo visualizar na barra de endereço, após o nome da página, eu consigo visualizar todos os dados que foram digitados no formulário. Então, quando a gente tiver dados como senha, por exemplo, a gente não recomenda a utilização do método get. É um método rápido, um método simples de passagem, tá? Porém é um método menos seguro. E nós temos o método post, que faz uma passagem não explícita, faz uma passagem implícita, onde ele não faz a passagem pela barra de endereços, ela faz a passagem diretamente para o arquivo via memória aí, tá certo? Não precisa, eu vou definir get aqui por enquanto, tá? Depois nós vamos colocar um arquivo aqui em action. E ainda precisamos aqui, deixa eu ver, não, aqui a gente não precisa mais nada, não. Então vamos fechar aqui, colocar a tag de fechamento do formulário e basicamente o nosso formulário está definido, a área do formulário está definida. Eu posso ter quantos formulários eu precisar dentro de uma página. Eu posso abrir um novo formulário aqui embaixo, tá? Uma nova tag form, com elementos que são totalmente distintos desse formulário aqui.
certo? Então, vamos ao primeiro item do formulário, que é o item Label. O que é o Label? O Label é a etiqueta. Então, é o texto que define o campo. Eu vou ter um campo onde o usuário vai ter que digitar nome. Então, vem a caixinha de texto e em cima dela vem escrito nome. Tá? Então, esse textinho em cima aí da caixinha de texto é o label. Tá certo? É a etiqueta que define o campo. Esse primeiro campo vai ser o campo para digitação do nome. Label. Ok. Em seguida, o campo de texto. A maioria dos elementos do formulário nós vamos obter com a tag input. A maioria dos elementos são do tipo input. Com N mesmo, tá, gente? Não está escrito errado, não. Input com N, é ind entrada. Ok? Além do input, como eu tenho vários elementos, eu tenho que definir qual elemento eu quero utilizar com o parâmetro type. E aqui eu quero colocar uma caixa de texto, tá certo? Além do tipo, é importante eu definir o nome desse elemento, ok? Esse elemento aqui vai se chamar, uma convenção que eu uso, F, eu inicio com F como são elementos de formulário, e o que esse campo, que tipo de dados que esse campo vai receber. Então, o nome desse elemento aqui vai ser o F nome. Além do nome, nós temos que definir aqui o tamanho do campo, o tamanho visível do campo, e esse tamanho é em caracteres. Então, por exemplo, se eu colocar aqui size 40, eu estou dizendo que o tamanho visível desse campo é um tamanho referente a 40 caracteres. Não significa que só cabem 40 caracteres. Tá? Ele permite a utilização de mais caracteres, ele vai arredando aí o texto. Para a gente definir a quantidade máxima de caracteres, nós vamos usar o parâmetro maxLength. MaxLength, eu vou definir o número máximo de caracteres, onde eu vou travar aqui em 35 caracteres, ok? Se a gente for usar isso aqui, se eu precisar usar isso aqui via CSS ou até mesmo JavaScript, eu ainda posso definir aqui o parâmetro ID, tá? Posso colocar inclusive o mesmo ID aqui, fnome, tá bom? Mas por enquanto nós não vamos colocar o ID. Vou finalizar o comando aqui e vamos visualizar o que nós já temos. Vamos salvar, abrir o nosso arquivo aqui, deixa eu achar arquivos, aula 27, dá um clique duplo, beleza, então olha aí, ó, o nosso formulário já com um elemento, o label, nome e a caixa de texto aqui, bloqueado em 35 caracteres. Então veja bem, eu estou digitando aqui, estou apertando o teclado, mas ele não recebe mais do que 35 caracteres, beleza? Vamos voltar então aqui no nosso código, acionar um BR aqui para ele passar para baixo, certo? E vamos a um novo campo, vamos colocar duas quebras de linha aqui, BR, ok, para dar um espacinho maior. Vamos com outro label, onde nós vamos colocar, vai ser o campo senha. Vamos entender outro objeto do formulário aqui. Dá um BR e inserir um novo elemento do formulário. O campo senha, ele também é do tipo input, ok? Porém, o type aqui, ao invés de text, eu vou definir como password. Name, fsenha, tamanho visível do campo, vamos colocar 15 e maxLength, número máximo de caracteres desse campo vai ser 10. Então eu vou precisar de senhas tamanho 10, ok? Vamos copiar aqui esses dois BRs e inserir aqui, salvar e vamos verificar isso daqui. Vamos pressionar o F5, joia.
Tá aí o meu campo nome. Beleza? O campo senha, veja bem, como ele é do tipo password, eu vou digitar caracteres, olha lá, ele não mostra esses caracteres. Ele mostra quadradinhos, bolinhas, asterisco e por aí vai. Mas esse é o campo password, tá certo? A diferença aí do text para o campo password. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mais um elemento para o nosso formulário, mais um tipo de elemento aqui que nós podemos inserir no formulário. É o rádio, também do tipo input, ok? Então, input tape rádio. Que tipo de elemento é esse? Esse rádio? É daquele elemento, aquela caixa de seleção redondinha, onde eu posso selecionar somente uma opção dentre várias. Então, por exemplo, esse aqui, vamos inserir um label aqui antes, né? Nós não inserimos aqui. Então, label. Eu quero saber, por exemplo, se o usuário possui, deixa eu ver aqui, possui carro. Então, possui veículo próprio. É uma pergunta aqui no label. Vamos quebrar a linha. Ok, e aqui vão ser as alternativas que serão sim ou não, certo? Então, o nome desse elemento vai ser F carro. Aqui entra uma nova propriedade interessante, eu posso definir nos outros também, tá? Que é a propriedade value, que é o valor desse elemento. Quando ele for selecionado, qual o valor que ele vai passar para o banco de dados, tá? Então, essa aqui vai ser o value sim, onde eu vou ter um texto sim. Esse texto aqui também pode ser um label, tá certo? Sem problema nenhum. Mas eu tenho ali um texto sim para essa alternativa. E agora aqui o elemento para o não. Então, também um input do tipo rádio, name. E aqui vem o segredinho. Para esses dois elementos trabalharem juntos, porque um representa o sim, o outro representa o não, eles têm que ter o mesmo nome, ok? Com value diferente, obviamente. Então, quando esse aqui for selecionado, ele vai passar para o banco de dados o valor N, que representa aí o texto não. Tá vendo que interessante? Vamos ver isso funcionando já já. O value, como eu disse aqui, eu posso inserir, por exemplo, aqui dentro da caixa de texto. Olha só, vou colocar um value aqui com o texto digite seu nome, ok? Esse texto aqui já vai sair automaticamente na caixinha de texto. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos salvar. Caixinha de texto com o texto aqui, ó, digite seu nome, o value. Tá vendo? Basta eu clicar e digitar o nome, definir uma senha e ele pergunta: possui veículo próprio? Eu posso colocar não. Quando eu clicar no sim, o não é desmarcado, tá vendo? E vice-versa, né? Então, eu só consigo marcar uma opção quando eu tenho elementos do tipo rádio. Mas para isso aqui funcionar, o segredinho está aqui. Basta os elementos terem o mesmo nome. Se eu colocar nomes diferentes, veja bem o que acontece. Eu consigo, deixa eu atualizar aqui o F5, eu consigo marcar os dois. E isso não é interessante, tá vendo? Por que eu consigo marcar os dois? Porque eles são elementos de grupos diferentes, tá certo? Eu posso ter muitas opções aqui no input, para que todas funcionem em conjunto, para que eu consiga marcar somente uma das opções. Esses elementos devem ter o mesmo nome, ok? Beleza, então esse foi o input do tipo rádio. Vamos aqui mais a um input. Vamos a outro elemento input, tipo tape checkbox. Check
checkbox. Só um outro detalhe aqui antes da gente continuar. Por exemplo, deixa eu terminar esse checkbox aqui, tá? Por enquanto, para não dar nenhum problema. Veja bem, vou dar um F5. Eu quero já que a opção sim venha marcada. Então, o que eu faço aqui? Basta eu definir aqui no sim o parâmetro checked. Vendo? Basta se eu deixar só checked, ele já entende. Mas eu posso colocar do jeito correto aqui, ó, que é o parâmetro checked marcado como checked. Então, salvando aqui, atualizar, olha lá, ó, o sim ele já inicia marcado, tá bom? Vamos ao próximo elemento que é o checkbox. Eu escrevi errado aqui, ó, checkbox. Vamos ver se está certo agora aqui, ó, salvando, atualizando. Aí, ó, o checkbox é a caixinha de seleção quadradinha. Na caixinha de seleção quadrada, eu posso marcar quantas opções eu quiser. Então, vamos colocar o label dele aqui. Vai ser caso possua veículo, qual a marca. Então, vamos colocar algumas marcas aqui de veículos, sem propaganda, né? Sem fazer propaganda. Então, nome. Esse aqui vai ser o F, Volkswagen. Então, a marca aqui, né? O texto. Uma quebra de linha. E eu vou copiar isso aqui, porque eu vou colocar vários veículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou ver se eu lembro disso tudo aqui de montadora, né? Deixa eu alinhar aqui. Então, Volkswagen. Esse aqui vai ser o GM, FGM. O texto GM. F Fiat com texto Fiat. F Ford com o texto Ford. Que mais aqui? F Hyundai. Vou colocar F Hyundai. Aí, com o texto Hyundai. Beleza. F BMW. Estava esquecendo da BMW. BMW. F Kia. E já não lembro mais aqui agora de cabeça. Outro. F outro. Beleza. Ok. Vamos colocar mais um BR aqui, né, no final, que esse é o último elemento. E vamos ver isso aqui funcionando. Vamos salvar. E eu voltar aqui, atualizar. Então ali as marcas, né? Qual a marca? Faltou uma interrogação ali. Já vamos corrigir isso aqui. Então, põe interrogação. Beleza. Atualiza, joia. E o detalhe é que eu posso marcar várias opções. Então, o rádio, eu só posso marcar uma opção. O checkbox, eu posso marcar quantas opções eu quiser. Beleza? Então, essa aí é a diferença de utilização, né, do checkbox para o rádio. Ok? Existem outros elementos aqui, obviamente, do formulário, mas eu não vou estender muito a aula de hoje, não. Vou ficar só nesses elementos aqui, para não ficar uma aula muito grande, tá? Próxima aula a gente continua, então, com o assunto de formulários. Vamos continuar com esse formulário aqui, inclusive, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Clica no joinha e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Isso aí é muito importante para o canal. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.